Amém. Bom dia, pessoal. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Tudo bem? bom dia a todos. Deus abençoe a todos. Vamos orar, Marcelo? Farei a primeira, você fará a segunda e dá seguimento à mensagem. Amém? Uhum. Vamos orar. Grandioso, poderoso e amoroso e perdoador Deus do céu e da terra. Nós te somos gratos por mais uma boa noite que o Senhor nos concedeu. Por esse despertar feliz, com vida, com saúde, com disposição de estarmos aqui na tua presença, nesta madrugada, para te buscar, para aprender mais um pouco da tua vontade, do teu querer para as nossas vidas. Descer, Senhor Deus, mais uma vez, com o teu servo Marcelo. Que eu venha abençoá-lo poderosamente, como o Senhor tem feito essas bênçãos, derramado essas bênçãos sobre a vida dele. E que essas bênçãos também sejam extensivas a todos nós, aos nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, todas as pessoas que vamos entrar em contato, que elas possam sentir que há mudança em nossa vida e que elas possam ver Cristo em nós. Venha ser com os familiares de Marcelo também, com suas demandas, com os seus sonhos, projetos. O Senhor venha realizar conforme a tua vontade. O Senhor venha falar aos Amém. nossos corações nessa manhã através da boca do teu servo. Use-o poderosamente. Ser conosco, se há alguém aqui por acaso triste, precisando de alguma bênção, que o Senhor possa conceder conforme a tua vontade também. Tu sabes as nossas Amém. necessidades. O Senhor cuida de cada pardalzinho, muito mais cuidará de nós. Tem misericórdia de nós, nos perdoe naquilo que temos falhado. Derrama o teu Santo Espírito sobre nós. E obrigado, Jesus, por estar no céu intercedendo por nós também. Que o amor de Deus seja derramado sobre os nossos corações, sobre a nossa vida. Dá-nos sabedoria, inteligência, discernimento dos altos céus, que possamos ouvir sempre a voz do Espírito Santo dizendo: andai em seu caminho. Se conosco hoje e sempre, e suplicamos humildemente por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pai Santo, Deus amado, nós podemos, Senhor Deus, com todo temor e tremor, ousadamente comparecer, Senhor Deus querido, não nós mesmos, mas comparecermos no amado, em quem somos recebidos no Senhor Jesus diante de Ti, Pai, para suplicar agora que o Senhor Jesus interceda por nós diante do Senhor, enviando também o Santo Espírito para interceder em nós, Pai, nos capacitando nesta manhã, Paizinho, nos acalmando, Senhor Deus, com relação a todo medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, de maneira que confiemos na direção do Senhor, Pai. Não se dê o caso, Senhor, em nossa vida de se repetir o que aconteceu com o teu povo Israel, que pela incredulidade, Senhor Deus, não entraram no teu descanso. Mas a promessa é que nos resta ainda um descanso, Senhor Deus. E também que o Senhor terminará a história, apesar de ela ser cíclica, apesar da tipologia. Senhor Deus querido, o Senhor tem um destino diferente nesse final de tempo para o teu povo, para a tua igreja, Senhor. Cumpra em nós o teu querer, Pai. Nós abrimos o nosso coração agora e a nossa vida e autorizamos o Senhor a entrar. Faça o que for necessário, Pai, para nos salvar, mas salva-nos, Senhor Deus, de nós mesmos, do nosso coração enganoso, do engano de homens, Pai. Em nome de Jesus nós suplicamos, Pai. Amém. Amém. Marcela, a boca é sua, mas a palavra é do Senhor. Amém? Amém. Deus te use. Vou aumentar um pouquinho meu volume aqui, porque eu não estou ouvindo bem. Bom dia a todos os irmãos. A gente vai dar continuidade hoje, lembrando que a gente está estudando, é sobre música, mas a gente está estudando sobre profecias, né? O inimigo usou
não só a música, senão a gente perderia a oportunidade, passando pela palavra, de recolher as bênçãos que Deus coloca na sua palavra, né? As orientações. O inimigo usou com Israel na saída do Egito. Mal eles saíram do Egito. Alguns falam um mês, outros falam 3 meses. Mal eles tinham saído do Egito. O inimigo usou música, comi comida. Não é questão da música ser má, comida ser má. Jesus, no seu sermão profético em Mateus 24 e Lucas 18, ele repetiu que nos últimos dias, um sinal da volta dele é que as pessoas estarão vivendo como foi nos dias de Noé, comendo e bebendo, como foi nos dias de Ló, ele fala lá, comendo e bebendo, né? Adão e Eva comeram e caíram. A questão do comer e beber é porque vai estar sendo feito de uma forma errada. A questão da música é que vai estar sendo executada de uma forma errada. E lá em 1 Coríntios 10, verso 7, Paulo diz: todas as rebeliões do povo, e disse assim: o povo assentou-se a comer, beber e a divertir-se com jogos. E nós vimos ontem que foram danças, músicas, Satanás usou o poder da música. Vimos em Daniel 3 o paralelo com Apocalipse 13. Nabucodonosor utilizou, Deus colocou lá 4 versos. O verso 5, o verso 7, o verso 10 e o verso 15, para nos alertar que a música seria usada. E Satanás usou esses elementos, usou Arão, um grande líder em quem o povo confiava. E nós vimos ontem qual foi a falha de Arão, né? E hoje nós vamos dar uma olhadinha quando o povo estava para chegar em Canaã, no final da sua jornada, 40 anos, né? Rodando pelo deserto, e eles vacilaram de novo por conta de Balaão, um líder, comida e bebida, música. Entrou um outro elemento que teve lá também no Sinai. Nós vimos que o povo ficou despido, o povo ficou nu. Moisés chamou a atenção de Arão: o que você fez nesse povo para ele estar nesse estado? Como é que chegou a esse ponto? Então, orgia sexual também. E eu falei desde o início aqui a base, se vocês puderem ler o livrinho, lógico que não é tudo agora, muita informação, tudo de uma vez, mas anota na agendazinha como proposta para frente aí. Se puderem ler o livrinho Música, Cristãos em Busca do Êxtase, da Casa Publicadora Brasileira, do Vanderlei Dornelles. Eu já até postei a imagem dele aqui. Ali vocês vão ver que a antropologia mostra, a história registra, a arqueologia comprova que a base do culto pagão idólatra é música, sexo, que é drogas, orgias sexuais e drogas. Então, música ritmada, sincopada, polirrítmica, deslocada, com instrumentos que reforçam a desarmonia, levam a um estado de êxtase e possessão, né? Então, hoje eu vou compartilhar com vocês uns textos bíblicos. Guarda só um pouquinho, peraí, deixa eu fechar um pouquinho só mais aqui. Vamos caminhar hoje, irmãos, em alguns textos. A tela foi compartilhada aí, podem me positivar aí. Não foi. Não foi? Não. E agora? Tá ameaçando entrar aqui. Tá falando, iniciando para compartilhamento. Entrou agora, não entrou? Tela. Não, tá falando que tá compartilhando, iniciando. Agora entrou. Então tá. Nós vamos caminhar com vários textos bíblicos hoje, tá, irmãos? Vamos começar pelo sermão profético de Jesus. A tela tá para todos aí? Sim.
Então, Mateus 24, que é o sermão profético de Jesus, no verso 4 ele diz assim: E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos que ninguém vos engane. No verso 5 ele coloca de novo sobre o engano. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. No verso 11 ele repete: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Em Mateus 20, verso 24, ele diz: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. É assim que Deus trabalha, nós temos aprendido. Deus repete. Ele repete para poder educar e ele repete para dar ênfase, para mostrar que aquele assunto é importante, precisa ser estudado. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, Paulo, na introdução, verso 1 e 2, ele está tratando da volta de Jesus. Algumas pessoas largaram até o trabalho por conta daquela alvoroço. Jesus está vindo, ele não se engane, irmãos. A vinda do Senhor não vai ser agora, assim, tão rápido. Primeiro vai se manifestar a apostasia. E ele vai falar do filho da iniquidade, o filho da perdição, o homem da iniquidade, aquele que se levanta contra Deus e tudo que é objeto de culto e adoração, né? E aí no verso 3 a 4 ele diz assim: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, esse engano, irmãos, vai ter forma de piedade, de coisa religiosa, vai ter forma de Deus, vai tentar personificar Deus. Jesus falou lá, falsos cristos, falsos profetas, então não é um engano qualquer, né? Ele diz que, se possível, no verso 24, enganaria até os escolhidos. E Paulo reforça aqui, o verso 9 a 12, ele diz o seguinte: a esse anticristo, filho da perdição, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem. Agora, perecem por quê? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, nós temos que começar a questionar, irmãos. Nós vimos muito engano ontem, né? Muita coisa está acontecendo, entristece. Mas, irmão, será que esse engano não está acontecendo na nossa vida? Será que nós acolhemos o amor da verdade? Será que nós entendemos a necessidade que temos da espada da palavra nessa batalha contra o engano de Satanás? Porque Ellen White diz que Satanás, ele estuda as Escrituras, ele grifa as Escrituras, ele faz anotações de rodapé. Quando eu entrei para a igreja, os irmãos levavam um caderninho, anotavam as passagens, a referência do texto de profecia, iam para casa, estudavam. A conversação no Junta Panela era sobre o sermão. Em família, era sobre o sermão. Nós temos acolhido o amor da verdade, sentimos fome e sede da palavra de Deus. Aqui o engano vem para aqueles que não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, o engano, para que creiam a mentira. Porque Satanás vai manifestar prodígio de mentira. Ele é o pai da mentira. Agora, Deus envia mentira, irmãos? Não. A palavra de Deus diz assim: Deus endureceu o coração de Faraó. Significa que Deus derramou tantas bênçãos, trabalhou tanto, acelerou o processo na vida de Faraó, deu tanto favorecimento, que cada rejeição que Faraó fazia é como se Deus estivesse endurecendo o coração dele. Deus enviou aquele favor todo para Faraó, aqueles prodígios todos. E Jesus disse assim: creiam pelo menos pelas obras. E no tempo de Jesus, a mesma coisa. Foi tanto favorecimento que eles foram endurecendo o coração deles. Então é como se Deus estivesse atuando, porque Deus estava provocando aquilo. Quando a gente ora para um inimigo, a Bíblia diz que, se ele não se emendar e for destruído pelo poder da oração, porque ele vai se transformar em amigo,
pedras se amontoarão sobre a cabeça dele. É como se você estivesse destruindo de uma forma ou de outra. Ou o inimigo vai se tornar seu amigo, ou ele vai ser destruído, porque a operação da bênção de Deus causou endurecimento do coração, porque ele resistiu. Então, irmão, aqueles que não receberam o amor da verdade, aí é a operação do erro, da mentira, o engano, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Vocês sabem que lá em Patriarcas Profeta, no comecinho, quando fala da queda dos nossos pais, Ellen White diz: Adão e Eva pereceram não porque creram na mentira, mas porque descreram da verdade. É uma coisa assim, é lógico. Você descreu da verdade, você vai acabar crendo na mentira. Mas o primeiro passo é descrer. O problema de Israel na peregrinação no deserto foi a incredulidade. Salmo 95, Hebreus 4, confirmam isso. Agora, no verso 15, ele diz assim: Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Epístola dele, que também é a palavra. Segunda Pedro, o apóstolo Pedro diz que as cartas de Paulo são as escrituras. Então, aqui é não abandonar os marcos da verdade presente. Bem, lá em Timóteo, Paulo já diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Quando? Nos últimos tempos. Paulo aqui, quando a gente falou anteriormente aqui em Tessalonicenses 2, ele começou falando da vinda de Jesus. E que esse poder, irmãos, esse poder vai permanecer até a volta de Jesus. Ele será destruído pelo sopro, pelo alarido, pela voz do arcanjo, pelo sopro da boca do Senhor. Então, nunca poderia ser, uma dica aí, Antíoco Epifânio. O chifre pequeno tem que ser um poder que já operava no tempo de Paulo, que é o que ele diz aí em 2 Tessalonicenses capítulo 2, já opera o ministério da iniquidade, o homem da perdição, e só terminará na volta do Senhor e será destruído não por força humana, pela boca do Senhor. E isso o Apocalipse deixa claro que a cidade que governa o mundo será destruída, né? Então, espíritos enganadores nos últimos dias, e doutrinas de demônios. Então, Jesus, Paulo, estão tratando do engano toda vez que tratam da volta de Jesus. 1 Coríntios 10, 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Irmãos, Deus mandou queimar o bezerro e moê-lo, botar na água para o povo beber o pó na água. Deus orientou Davi a queimar aqueles ídolos que eles tiraram lá dos filisteus quando conquistaram a terra dos filisteus. Porque aquilo que já foi usado para adorar Satanás não serve para ser usado para adorar a Deus. Os estilos de música do mundo, toda sorte de música, como Nabucodonosor disse lá, todo estilo musical, como disse o Concílio Vaticano II, não serve para adorar a Deus. Aqui em 2 Coríntios 11, de 14 a 15, ele diz: E não é maravilha, porque o próprio Satanás transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Da mesma maneira diz Pedro, em 2 Pedro 2, e Judas na sua cartinha. O fim deles será conforme as suas obras. Irmãos, Satanás usa música, mas isso é introduzido, o bezerro de ouro é colocado através da liderança, através dos ministros, que se transfiguram em ministros de justiça, falsos profetas, como Balaão. Não é à toa que 2 Pedro repete o caso de Balaão e Judas repete o caso de Balaão, todos dois falando no contexto da volta de Jesus. Vão se introduzir em nosso meio dissimuladores. Vamos dar uma olhadinha lá, 2 Pedro 2, de 1 a 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Então, irmãos, a questão não é a igreja em si, a questão é a liderança.
Jesus disse assim, mas eu quero que fique bem claro aqui, porque eu não estou fazendo ataque nenhum à igreja, à liderança da igreja, e precisamos compreender o que é a igreja. Nós precisamos compreender o que é a igreja. Porque, olha bem, irmãos, nos dias, eu falei ontem bem claro aqui, Arão se salvou, e foi ele que trouxe o bezerro de ouro. Né? E Caifás, que não permitiu um bezerro de ouro, se perdeu. A questão, eu não estou aqui atacando a liderança da igreja, mas Jesus disse assim, ele repreendeu os escribas, os fariseus, chamou eles de hipócritas, né? Censurou eles várias vezes, porém Jesus disse assim, a salvação vem pelos judeus. Lembra lá no poço de Samaria, a mulher samaritana? Peraí, como assim, Jesus? A maior apostasia em Israel, você mesmo virou a mesa dos cambistas? Todas as duas vezes que Jesus foi em Jerusalém, ele fez uma purificação do templo. Ele não coadulou com erro. Agora, Jesus tinha o Espírito de Deus, é nascido do Espírito. Jesus tinha um espírito de compaixão e de amor, irmãos. Mas Jesus repreendeu. Agora o Senhor vem e me diz que a salvação vem pelos judeus? Sim. E Deus fez um vaso novo do mesmo barro. Do povo judeu, Jesus fez a igreja cristã. Nós vamos ver um verso daqui a pouquinho muito interessante. Os poderes do inferno não prevalecerão contra a igreja. Prevaleceram ou não prevaleceram, irmãos? Os poderes do inferno, as portas do inferno, como Jesus prometeu. A igreja cristã primitiva era pura, mas depois ela também se corrompeu pela liderança. Se vocês lerem Profetas Reis no finalzinho, os últimos capítulos, nós tocamos um pouquinho nele no mês de novembro aqui. E ele praticamente não termina, é como a cartinha de Lucas, emenda no livro de Atos. E também, Profetas e Reis emenda em Desejar todas as nações. O início desejado e o final de Profetas e Reis deixa bem claro que o povo se perdeu porque confiou em homens, por conta da liderança. A liderança preparou o caminho para a rejeição do Messias, com falsas interpretações bíblicas, usando a Bíblia. Usando a Bíblia. Então, irmãos, Deus fez um vaso novo, a igreja cristã, mas ela se corrompeu. Deus pegou Lutero, Wycliffe, John Hus, Jerônimo, Pedro Vals, da onde vieram os valdenses. Todos eles eram católicos. Pegou o mesmo barro e fez um novo vaso, que foi o movimento protestante. Mas o movimento protestante se corrompeu. Deus pegou o mesmo barro. Guilherme Miller e o marido de Ellen White, Tiago White, James White, eram congregacionistas. E outros eram da congregação Conexão Cristã. Ellen White, sua família, metodistas. Guilherme Miller era batista. Deus pegou e fez um novo vaso. Então, nós temos que entender bem, os portais do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? Essa casa tem o nome de Deus, templo do Senhor, disseram no tempo de Jeremias. Hoje tem dito assim, menina dos olhos, nada vai acontecer. Irmãos, temos que estar atentos. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente. A introdução do erro, irmãos, é encoberto, é sutil, heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Judas, ele faz quase que um plágio. Judas é irmão de Jesus. A cartinha dele, de um capítulo, desse capítulo 2, comparem depois 2 Pedro, capítulo 2 todo, porque no 3, Pedro vai falar da volta de Jesus. E Judas pega muitas coisas daqui da cartinha de Pedro. Eu não sei quem copiou quem, ou se fundamentou em quem, né? E negarão o Senhor. Ele diz lá, tratarão da graça de Cristo com libertinagem. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Judas fala que transformarão a graça de Jesus em libertinagem. Pedro fala que em práticas libertinas, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Ellen White diz que dirão de nós, adventistas, que somos fanáticos. Ela, quando trata lá de indianas, eu passei o dever de casa, leiam um capítulo lá, não fique com o que eu estou falando, que eu também sou homem. Leem lá o capítulo. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Da mesma maneira que Paulo disse lá em Coríntios, sobre eles vai vir o juízo de Deus. O povo vai, irmãos,
o povo vai, mas ai daqueles por quem o povo vai. O Filho do Homem foi, ai daquele por quem, que foi Judas, que estava no meio do povo, da liderança. 2 Pedro 2,15, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão. E nós vamos ver um pouquinho sobre o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da justiça. Lá em Balaão foi a questão das honras. Leiam também o capítulo do Vale de Sitim, entende, irmãos? A apostasia no Jordão, está lá em Patriarcas e Profetas. O povo foi enganado por um profeta, um líder, Balaão, e ele amou o prêmio da injustiça, mas lá ela diz que não foi só isso, ele amou as honras daqueles povos, né? E nós vamos ver que povo era aquele. Prometendo-lhes liberdade. Nós vimos aqui o depoimento de Leonardo Gonçalves dizendo que o DJ PV é cristocêntrico, pautado na palavra. E aí ele pega a palavra, o DJ PV, né, naquela balada idólatra, naquela balada pagã, ele usa Gálatas, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, prometendo liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, aqui está falando das pessoas que foram retiradas da corrupção do mundo, aquelas que foram libertadas das concupiscências do mundo, das práticas do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos. Ou seja, esses líderes vão fazer com que as pessoas que saíram do mundo voltem a desfrutar das suas concupiscências. E não é o que está acontecendo, o depoimento de muitos irmãos sinceros e fiéis que vieram do mundo. Eu vi lá o Nando Batista, já ouvi outros que são hoje atalaias em nosso meio, mas que estão se levantando porque estão vendo que está trazendo a mesma coisa. O professor do meu filho, o Daniel Azevedo, lá da página lá do site lá, Música e Reverência e tal, ele fala a mesma coisa, ele viu isso no mundo. Então tornou-se-lhe o segundo estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça. Olha que coisa terrível, irmãos. É melhor você não ter música no culto, a música é uma bênção, ela fala, mas é melhor não ter música no culto do que tendo acontecer aquilo que ela viu em Indiana, balbuja de barulho que choca o sentido. A palavra é apresentada, mas os sentidos estão amortecidos, e vai apresentar o erro, e o povo vai beber do erro. Tornou-se o pior. Era melhor que não tivessem sido evangelizados. Era melhor que não tivessem sido batizados. Isso não é muito preocupante para vocês? Do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Judas diz, pois certos indivíduos se introduzirão com dissimulação. Mesma fala de Pedro. Depois de mim vão vir homens que vão mercadejar o evangelho com dissimulação. Pedro diz que encobertamente, dissimulação é isso, introduzir heresias de forma encoberta, dissimulada, querendo parecer Deus como ministro de justiça, diz Paulo, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação, tanto Paulo, como Pedro, como Judas. Olham para esses homens, esses líderes, esses falsos ministros, esses falsos profetas, esses Balaãos modernos, tipologicamente falando, que amam o prêmio da injustiça, as honras do mundo, que eles estão preparados para a condenação, que transformam em libertinagem a graça de nosso Senhor Jesus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. E aí Judas continua, ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. A Bíblia está repetindo, irmãos. Assim como nós temos 4 evangelhos que repetem a história sob óticas diferentes, haverão homens que amarão o mesmo prêmio que Balaão. Não só o dinheiro, mas as honras. Está lá em Patriarcas e Profetas. Balaão, ele queria ser reconhecido lá fora pelo mundo evangélico. Nós vamos entender, talvez hoje ou amanhã, nós vamos entender
O que aconteceu ali no Vale de Sitim? E pereceram na contradição de Coré. Irmãos, Coré foi uma rebelião, nós vamos pular ela, mas foi uma rebelião também tão forte no meio do povo de Deus, na caminhada para Canaã, lá no deserto. A igreja não foi levada para o deserto, Apocalipse 12 não diz isso? Somos nós, irmãos. O deserto de Israel é um tipo nosso. A contradição de Coré. Coré tinha 250 príncipes, 250 ministros que queriam o sacerdócio e foram lá ousadamente oferecer incenso e foram fulminados com fogo do céu. E no mesmo dia, à parte da tarde, a Datã e Abirão, que reclamavam a direção administrativa do povo, não a espiritual, mas a administrativa, eram primos de Moisés, eram da família de Levi também. Eles queriam ali e ficaram em suas tendas, e Moisés foi até lá. E eles estavam com seus partidários ao lado das suas tendas, anciãos, príncipes também que apoiavam Datã e Abirão, com as suas famílias. E Moisés chegou e disse: se alguma coisa inaudita acontecer, como a terra abrir a sua boca, olha, fogo descer do céu e consumir Coré com 250 príncipes, é uma coisa também inaudita. É uma coisa, né, tremenda. Uma coisa que não foi dita, mas uma coisa sobrenatural. E Moisés ali fala uma coisa inaudita, como a terra abrir a boca. E a terra abriu a boca e engoliu todo mundo com as suas famílias. Sabe, irmãos, Ellen White comenta lá que Deus deu um tempo para o povo ainda, o final da tarde e a noite toda, para eles se arrependerem. Sabe o que aconteceu no outro dia de manhã? O povo de Deus olhou para Moisés e para Caleb e Josué e disse assim: vós mataste os homens de Deus. Eles tinham Coré, aqueles 250 príncipes, Datã e Abirão com seus anciãos e príncipes também, como homens de Deus. Eles estavam chateados. O milagre de Deus aconteceu e assim eles estavam tão cegados, tão atraídos por esses homens. E Ellen White diz o motivo. Esses homens buscavam o politicamente correto. A Bíblia diz assim: saiu da boca de Coré, o povo é santo, a congregação é santa, não tem apostasia no nosso meio, está tudo certo. Não tem nada de errado acontecendo. São esses acusadores. Irmãos, o povo ainda se rebelou, ainda assim. Lembra dos 12 espias em Cades Barneia? Também no início da jornada, né? 2 falaram bem e 10 falaram mal, mas falaram mal misturado com a verdade, porque eles vieram com fruto e disseram: verdadeiramente a terra mana leite e mel. Aqui está o fruto. Aqui. Tem que ter muita verdade junto com o erro, para poder aceitar o erro. E esse é o perigo. Os 10 espias eram líderes também escolhidos pelo povo. Ellen White diz que se fossem 2 falando mal da terra e 10 falando bem, o povo ficaria com os 2. Irmãos, o povo vai de um jeito ou de outro, mas ai daqueles por quem o povo vai. Ellen White diz claramente lá. Então, essa é a questão. Eles misturavam lá, os espias, verdade com mentira. Caíam em contradição. É um sincretismo. E Balaão a mesma coisa, e aí a história de Coré aí a mesma coisa. E compadecei-vos de alguns, Judas 22, 23, que estão na dúvida. Irmãos, o motivo da advertência tem que ser a compaixão. Alguns estão em dúvida. Deus diz, através de Ellen White, que ele não vai impedir Satanás de colocar ganchinhos de dúvida na nossa caminhada. Mas são tantas as evidências, são tantos os textos, são tantas os testemunhos de Deus tá atuando na igreja com reforma e reavivamento de várias formas. É como disse lá o conselho de Gamaliel para o Sinédrio, que impactou muito Paulo, lá em Atos Apóstolos, Ellen White fala que aquilo ali, a morte de Estevão, a obra de conversão de Paulo não foi quando ele caiu do cavalo, Deus já estava trabalhando. Quando Gamaliel diz assim: irmãos, veio Teutas com muitos homens, 350, dizendo ser alguma coisa. Os falsos profetas que vieram no tempo de Jesus, os falsos messias. Até o Barrabás, o nome dele era Jesus. O que ia morrer, que Jesus morreu no lugar dele, o nome dele, Bar, é filho de Bartimeu, Simão Bar Jonas, filho de Jonas, filho de Timeu, Barrabás, filho de Rabás, o nome dele era Jesus. Simão Bar Jonas, Jesus Barrabás.
O próprio Barrabás era um falso Messias armado. O povo estava estudando Daniel. Então, Satanás, sabendo que o avivamento, sabendo que a mensagem verdadeira vinha no tempo de Jesus, na primeira vinda, ele levantou falsos Messias. E Teutas foi um, e Gamaliel fala, ele morreu e o movimento se dissipou. Depois veio Judas, com 500 homens, também morreu e o movimento se dissipou. Se esse movimento, que o Sinédrio estava julgando o movimento do caminho, se esse movimento é de homens, perecerá. Mas se é de Deus, cuidado para você não se ver lutando contra, vocês não se verem lutando contra Deus. A mesma coisa, irmãos. Muito cuidado hoje. Existem muitos falsos ministérios do sustento próprio, muitos dissidentes, mas Deus levantou essa obra leiga, porque assim estava profetizado. E muitos que estão acusando os leigos, né? Difamando, caluniando de dissidentes, estão atacando a igreja. A mesma palavra eu disse para um ministro, pastor, cuidado para não se ver lutando contra Deus. Citei o texto todo lá de Atos para ele. Então nós temos que compadecer de alguns que estão na dúvida. Salvai-os arrebatando-os do fogo. Bem, Apocalipse 13 diz que vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. O cordeiro, em Apocalipse, não é o símbolo do Evangelho, não é o símbolo de Jesus. Então, é semelhante a um cordeiro. A obra do engano vai vir semelhante ao Evangelho. E falava como dragão. Qual é a fala do dragão, irmãos? Já pararam para pensar aí qual é a fala do dragão? O Espiritismo? Sim, o Espiritismo. Porém, a fala do dragão, o dragão é Roma também, imperial. É a coerção, o exercício da autoridade. Lembra que a coação sempre foi, na Idade Média, o modus operandi da Igreja Romana? É a coação, é o exercício do autoritarismo. E exerce, mas tem aparência de cordeiro, de evangelho. E exerce. Então, se você vê liderança que quer fazer impor a sua vontade na consciência e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, ó, de novo, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Irmãos, na Bíblia, fogo é um sinal de quê? Fogo não é um sinal do Espírito Santo? Não desceram línguas de fogo no Pentecoste, ali no cenáculo, sobre a cabeça dos apóstolos? Então, é uma contrafação do derramamento do Espírito Santo. Quando a gente estava estudando os textos de Ellen White, que a história se repetirá sobre música, ela diz o quê? Vão dizer que isso é o mover do Espírito. Porque as pessoas choram na igreja, levantam as mãos, as pessoas estão se empolgando, elas estão se animando, mas esse é o falso derramamento do Espírito Santo. Vai descer à vista dos homens. E engana, de novo, irmão, o engano. Todos os textos que falam no final dos tempos é engano. Os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Ela recebeu uma ferida, mas vivia. Então, quer parecer tanto com Deus que o Pai dá o trono a Jesus, o dragão dá o trono à besta, a primeira besta. Jesus sofre uma ferida mortal no calcanhar, mas ele ressuscita. A besta sofre uma ferida, mas ressuscita. Jesus envia seu Espírito Santo à terra. A besta vai enviar o falso profeta, que até fogo faz descer do céu, que é a segunda besta. A segunda besta é criada pela primeira. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Jesus não profetizou do falso profeta? Que diante dela fizeram os sinais. Aí em Apocalipse 19 é a derrota total desse sistema de engano. Com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então é só aí que a obra vai terminar, irmãos. Até depois do milênio, Satanás vai operar uma obra de engano de novo. Ele só vai ser visto e desmascarado quando Jesus foi elevado no trono, diz o grande conflito. E na mente de Satanás, dos anjos caídos, da multidão dos perdidos,
e virá toda lembrança das vagas do amor que compassivamente trabalhou com eles pelo Espírito Santo de Deus, com anjos, com pessoas que tentaram persuadir e livrá-los do fogo, como diz Judas, e eles rebateram as vagas do amor com mais dureza. Só aí Satanás cai de joelho, porque por trás do trono de Jesus na Cidade Santa aparece como uma tela de cinema as cenas da morte de Jesus no Calvário. E eles não estão arrependidos quando caem de joelhos e proclamam: justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Eles não estão arrependidos. É a força da verdade que arranca a confissão dos lábios deles. Mateus 16, 18. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, esse tema é um tema que precisa ser estudado, à parte. Mas eu já dei uma pincelada aqui. O que é igreja? Não prevalecerão contra ela? Como que a igreja cristã primitiva? Parece que Satanás estabeleceu o trono lá. Paulo diz, o trono de Satanás está dentro da igreja. Como que a igreja adventista, diz Ellen White, vai cambalear como um bêbado e quase a cair, mas não vai cair? Bem, a igreja cristã caiu, o povo judeu caiu, a igreja cristã caiu, o protestantismo caiu. Será que a igreja adventista vai permanecer até o final? O que é igreja, irmãos? Nós temos que saber o que é igreja, porque ela está aí na linha da história, permanecendo. A igreja está permanecendo. Irmãos, naquele tempo, Balaque, Números 22, 23, 24, 25, vai registrar essa infeliz história do povo de Deus às margens do Rio Jordão. Era só atravessar e entrar em Canaã. Lá no livro de Josué, fica claro que foi ali naquele ponto que eles atravessaram o Jordão seco e conquistaram a primeira terra, a terra lá dos amorreus, e depois Jericó. E ali foi o começo de entrarem no descanso de Deus. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Quem são os Moabitas, irmãos? Vocês sabem quem são os Moabitas? Ligado aos Moabitas, tinha uma outra nação que tinha o mesmo rei, que era Balaque. Chama-se os Midianitas. Eles fizeram uma confederação. Quem são os Midianitas, irmãos? Vamos fazer uma recapitulação. Quem são os Amonitas que também foram encontrados aí? Os Midianitas são filhos de Abraão com Quetura. Depois que Sara morreu, Abraão, viúvo, casou-se de novo e teve filhos. O primogênito deles é Midian, da onde veio Jetro, o sogro de Isípora, a esposa de Moisés. É filho de Abraão, irmão. Midian é filho. Os midianitas são irmãos na fé, que adoram o mesmo Deus de Abraão, de forma equivocada, de forma idólatra, com um sistema idólatra, pagão, mas procuram adorar. Então são igrejas irmãs. Não é assim? Moabe é filho de Ló. Moabe e Amon são dois filhos de Ló, com as suas próprias filhas. E adoravam o Deus de Abraão, mas de forma totalmente pagã. Uma maldição foi aqueles dois povos, né? Então, nós podemos dizer que Israel olhou para eles e falou assim, são irmãos na fé. Porque lá em Apocalipse 17, a mãe possui outras filhas, né? São filhos do mesmo pai, Deus, mas com mães diferentes do remanescente, do povo de Deus, que está descrito lá em Apocalipse, que Deus tem um remanescente, os 144 mil. São irmãos por parte de pai, mas não da mãe, porque a mãe possui filhinhas, que são meretrizes, como ela, a grande meretriz. Então, irmãos, aqui o povo de Deus olhou e não viu perigo. Hoje nós estamos nos relacionando com igrejas irmãs. São mulheres midianitas e moabitas. Vamos continuar. Que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, e a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e está parado defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Está vendo aí que essa expressão, a quem tu abençoares,
é a expressão da promessa que Deus fez a Abraão, lá em Gênesis 12. Então, eles adoravam Deus, eles criam que eram inimigos. É uma contrafação, irmãos. Os irmãos de José são filhos do mesmo pai, mas não da mesma mãe. José é um tipo nosso do remanescente. José é o garoto mais novo do pedaço. O adventismo, dentro da história do protestantismo, é a igreja mais nova, o garoto mais novo. Os irmãos falavam, lá vem aquele sonhador, aquele que tem o espírito de profecia, que guarda os mandamentos do papai, faz tudo que papai manda. Os que guardam o mandamento de Deus e tem o espírito de profecia, o testemunho de Jesus. Nós somos José. E nós temos irmãos. E eles dizem assim, esse sonhador que diz que um dia nós vamos trazer nossos feixes diante dele, os irmãos de José, por causa do sonho de José dos feixes, né? Eles também dizem, esses adventistas que dizem que eles estão proclamando, sai dela, povo meu, e nós vamos trazer os nossos convertidos, os nossos feixes, o nosso trabalho missionário daqueles que a gente pescou, nos chamam aí por fora de pescadores de aquário. O povo evangélico chama os adventistas de pescador de aquário. Quem é mais antigo na igreja lembra dessa expressão. Então, aqui está um povo que tinha essa linguagem, quem tu abençoares. E aqui, então, foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas. Balaque era a confederação dos evangélicos aqui, com o preço dos encantamentos das suas mãos. E chegaram a Balaão e disseram-lhe as palavras de Balaque. E ele lhes disse, passai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Ele não era de lá, irmãos, ele era de cá. Então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque, ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. A princípio ele parecia obediente à palavra de Deus. Assim é com muitos líderes. A princípio parece que são obedientes. Porém, Balaque tornou a enviar mais príncipes, mais honrados do que aqueles primeiros. Não era só por dinheiro, era por honra, era por fama, reconhecimento lá fora, que muitos dos nossos doutores, né, uma pessoa falou assim, mas meu querido, nossos doutores, eles vão nas emissoras lá fora, eles são recebidos, eles são aclamados, então tem alguma coisa de errado. Porque em João 17, na oração de Jesus, sobre o povo do fim, Jesus falou assim, Pai, eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou por causa da palavra. Irmãos, não era para estar acontecendo o que está acontecendo. Se nós estamos sendo bem vistos lá fora, não é que a gente tem que causar isso, não. Mas é que se a gente estivesse falando a verdade, nossos doutores estiverem tratando a Bíblia, não segundo a alta crítica, não tentando apoiar as versões novas bíblicas, estaria tendo perseguição. Porque grandemente te honrarei, foi a promessa, e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. E lá no verso 18, Balaão respondeu, e disse aos servos de Balaque, ainda que Balaque me desse a sua casa, cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Olha que homem fiel a Deus, hein? Ele acreditava isso. Ele acreditava. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu, olha de novo, irmãos, e inclinou-se aos seus deuses. Começou aí comida, teve música, nós vamos ver logo, logo. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Mataram também, além dos que já haviam sido mortos. Então, depois dessa funesta história aí, em Números 21, 22, 23, 24, 25, lá em Números 31, Deus, depois que purificou a casa dele, que limpou ali a liderança, Deus mandou que o povo não se esquecesse. Lá eles tinham que matar as mulheres que foram usadas para... E essa vai ser a proclamação de Apocalipse 18, tá, irmãos? Caiu a grande Babilônia. Vai ser um ataque, essa mensagem, que se tornou morada e covil de tudo quanto é ave de imundo e detestável, ou seja, morada de demônios. E aí não esqueça de Balaão. Mataram ele à espada, conforme a ordem de Deus. Apocalipse 2,14 diz, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão,
o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Foi tão marcante essa rebelião, irmãos, que ela é utilizada aqui na cartinha da igreja de Pérgamo. Ela é usada aqui a introdução do erro. Por que aconteceu lá em Pérgamo? Paulo já tinha antecipado. Foi estabelecido o trono de Satanás. Né? Pérgamo era conhecida como o templo do satanismo, né? E ali o papado sentou-se, porque homens amaram o prêmio da injustiça, bispos, pastores da igreja primitiva fizeram acordo lá com Constantino, amaram os cargos que foram oferecidos, as honras que o Império Romano começou a oferecer para a igreja. A princípio, pouca comunicação, diz Ellen White, houve entre os israelitas e seus vizinhos gentios. Da mesma maneira, o povo adventista no começo não tinha muita comunicação. Mas depois de algum tempo, mulheres midianitas, o que são mulheres e profecias, irmãos? Tipologicamente falando, são igrejas. Começaram a entrar furtivamente no acampamento. Era o objetivo dessas mulheres, em sua associação com os hebreus, seduzi-los a transgredir a lei de Deus, atrair sua atenção para os ritos e costumes pagãos e levá-los à idolatria. A intenção é o ecumenismo, é que o povo adventista abandone essa rigidez com relação ao sábado e muitas outras coisas, e adere e aceite esse ecumenismo aí, esse culto pagão. Tais intuitos eram cuidadosamente ocultos. Lembra lá de Pedro? Dissimuladamente. Lembra lá de Judas? Ocultamente, sob o aspecto de amizade, de modo que não houve suspeita dos mesmos, por sugestão de Balaão, um líder, ele era tido como um profeta pelo povo de Deus. Ele era considerado como um profeta de Deus, e por isso teve pouca dificuldade em realizar seu propósito. O povo não suspeitou, é dos nossos, é um doutor em nosso meio, é um grande líder, ele fala a palavra da verdade lá. Grande número de pessoas uniram-se a ele, testemunhando as festas. Iludidos pela música e dança, e seduzidos pela beleza das vestais gentílicas. Sabe que vestais são essas, irmãos? Decotes indecorosos, mini saias. Vocês sabiam que no Egito, a arqueologia, eu tenho uma palestra sobre a tipologia do Egito, várias imagens de vestais gentílicas. Os egípcios foram eles que inventaram a mini saia. Então, havia ali um ambiente promíscuo, licencioso, um ambiente sexualmente envolvente, com música, com dança, com comidas. Não é mesmo o modus operandi de Satanás? Unindo-se-lhes nos folguedos e festins, a condescendência com o vinho, bebida, droga, sexo, droga, a máxima da revolução de Woodstock da década de 60. Sexo, droga e rock and roll. A base do culto pagão, para anuviar a mente, a batalha pela mente. Vocês não estão estudando aqui? Então, anuviou-lhes os sentidos, que é o lobo frontal, e derribou as barreiras do domínio próprio. Foram vencidos pelos ardis das mulheres gentílicas. O povo parecia ter endoidecido. Lembra que no Sinai o povo ficou despido? Nu. Os príncipes e principais homens estavam entre... Quem estava entre os principais a transgredir? Os primeiros a transgredir. Os príncipes e principais homens e anciãos. E eram tantos os culpados dentre o povo, que a apostasia se tornou nacional. Juntou-se, pois, Israel ao Baal-Peor. E muitos negam que hoje haja apostasia na igreja, que a igreja esteja em apostasia. Né? Parece que você está atacando a igreja. Não, irmãos, é por isso que eu estou aqui, porque está se cumprindo tudo que se cumpriu com Israel. É nesse barco que vai ter que entrar em Canaã. Como Deus vai lidar, como Deus vai purificar, porque até então eu mostrei para vocês que Deus começa um novo movimento do mesmo barro. Deus começa um novo movimento, era judeus, igreja cristã primitiva. Era a igreja apostólica romana, protestantismo, reforma protestante. Era reforma protestante, adventismo. Mas no final, não tem mais outro movimento na Bíblia. Amós 9,9 diz que eu vou purificar minha eira e vou sacudir, e vou peneirar.
O joio eu vou jogar fora e o trigo eu vou recolher no meu celeiro. O trigo fica, o joio sai. Quem já viu a planta é igual e a espiga é igual. Só que você passa o joio assim na mão, o joio é só casca. Irmãos, temos que ser trigo e temos que ser trigo através da palavra. Temos que ter conteúdo na palavra. Para não irmos para a igreja ouvir qualquer sermão e, não, mas é a liderança, nós não podemos ir contra a liderança. Deus vai, irmãos, fazer. Ellen White fala que no último erro, o erro ômega, ela diz o seguinte: o barco vai dar contra um iceberg e vai ter vozes que vão dizer: desviai o barco, né? Vamos evitar o confronto, vamos evitar, está trazendo confusão. Não, uma voz do céu diz: enfrentai-o. E colocou a marcha total no barco. O barco bateu contra o iceberg, tremeu de popa a popa. Muitos foram lançados pelo chão, mas ninguém se perdeu. Se machucou alguns, que nem lá no deserto, lá, né? Quem se machucou mais foram os levitas, que não entraram na apostasia, né? Seja um levita hoje, se posicione. E o que acontece? O barco continuou. Paulo também manda as pessoas jogarem naquela viagem dele, o barco, jogar os pertences para fora. Igual a visão de Ellen White subindo a escada, eles foram desfazendo suas bagagens. Permanecei no barco, disse Paulo. O barco chocou-se contra a ilha de Creta, que é uma ilha rochosa. Hoje, a ilha de Creta é onde é o quartel-general, é onde é o pentágono do jesuitismo, é na ilha de Creta. Hoje, nos nossos dias. Será que isso é tipológico também? Paulo mandou permanecer no barco até aquele momento. Quando o barco bateu e foi destruído, Roma vai destruir a igreja adventista, irmão. Vai tomar nossos hospitais, vai tomar nossas escolas, casas publicadoras, os templos. Esperem, vocês verão. A lei de ódio religioso está sendo trabalhada aí no meio jurídico. Nós não vamos poder falar nada. Não poderemos falar nada. E a igreja vai sofrer muitos processos. Entende, irmãos? E a igreja vai ser peneirada pela perseguição. Da maneira que ela se encontra débil, cambaleante, ela vai militar contra as forças do mal. E quando não sobrar nada, quem vai ficar desses ministros que amam o prêmio da justiça? Eles vão sair levando o joio, vão formar novas igrejas, vão levar uma membresia grande. Esses são os verdadeiros dissidentes. Então permaneça, seja firme. Cada um vai ter a sua experiência, cada um vai ter a sua luta. E como é que eu faço? A música está assim, o culto está assado. Luta com Deus, irmãos, como Jacó fez. Não luta com o homem, não pergunte para mim, para outros líderes, o que você faz. O povo sempre fez isso. Isso assim pode? Eu faço o quê? Vá para a palavra de Deus. Creia na justiça de Cristo, nas promessas que ele fez, que ele vai te orientar e ele vai te julgar conforme a luz que você possui. Você descanse, pelo amor de Deus, com fé na justiça de Cristo. Você não vai ser salvo pelo que você faz, se você faz tudo certinho. Você tem que procurar fazer, conhecer. Deus não vai atorar a ignorância voluntária, mas também não se desespere. Não se junte a Baal Peor. Não somente se achavam os israelitas a participar do culto licencioso do Monte Peor, mas os ritos pagãos estavam vindo a ser observados no acampamento de Israel, que a gente está vendo na igreja hoje, irmãos. Foram presas de suas meretrizes. Ela aqui usa a palavra meretrizes. Ela chama aquelas mulheres, e o que Apocalipse 17 diz? A mãe das meretrizes. Então são igrejas irmãs aí, irmãos. É o relacionamento. São, por exemplo, minha mãe, na década de 70, a gente era católico, ela foi para encontro de casais com Cristo, que era um programa católico, que os batistas pegaram e que depois os adventistas pegaram dos batistas. Encontro de casais com Cristo, encontro de jovens, terapias de grupo, aonde, se entrar nesse tema aqui, então, irmãos, é tão nojento, é tão triste ver como o povo de Deus está sendo enganado. Eu fui uma vez, no início dos anos 2000, 2005, se não me engano, muita pressão ali, era diretor de lar e família, eu não sabia, tudo secreto, ninguém sabe o que é. Até a viagem, você não sabe para onde está indo, as cortinas do ônibus fechado. E fiquei horrorizado, colocaram no meu quarto. Primeiro, nós passamos por um túnel, cada casal, e tinham que se beijar loucamente, para os outros casais verem. Eu disse, não vou beijar minha esposa em público, né? É uma coisa muito íntima. E aí depois, naquela noite de sábado, quando nós chegamos no nosso quarto, tinha uma champanhe sem álcool,
tinha um sonzinho tocando rock soft romântico e tinha fantasia de enfermeira para minha esposa, uma fantasia para mim. Sexo, droga e rock and roll. Ah, é sem álcool. Tá, cerveja sem álcool, champanhe sem álcool, café descafeinado e pecado despecaminado. É isso que a gente está procurando. Então, ali tinha o rock romântico, ali tinha a alusão e fantasia de enfermeira. Para quê? Então, irmãos, nós estamos pegando esses modelos, corpo de motos, que os católicos têm, que os batistas têm, e agora nós temos também. E o slogan é pregando o evangelho do jeito que eu gosto. Como assim do jeito que eu gosto? Jesus disse, não como eu quero. Então, nós estamos imitando o método evangelístico, os programas, foram presas de suas meretrizes. Tal é o poder que a mulher alistada ao serviço de Satanás. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins do século. Aquele, pois, que está de pé, cuide para que não caia. Então, também, se você ficar vendo os erros, porque esse verso 12 vem depois do 11. Você tem que enxergar essas coisas. Não é simplesmente o ignorante ou sem letras que necessita ser guardado. Ele preparará suas tentações para os que se encontram nas mais elevadas posições. E é o que a gente está vendo aqui. Seja sóbrio e vigilante, irmãos. Satanás não trabalha com os ignorantes. Ele trabalha com quem está na liderança. Os mais proeminentes em nosso meio. No mais santo mistério. Se ele os puder levar a poluir a alma, poderá, por meio deles, destruir a muitos. Satanás, Paulo não diz que eles transfiguram em anjo-luz, não é de admirar que seus ministros se transfiguram em ministros de justiça? E é isso que ela está falando aqui, nesse contexto aí de liderança. Página 457 e 58, a continuação. E ele agora emprega os mesmos fatores. Ó, de novo, eu estou falando para vocês. Liderança, Arão, Coré, Datã e Balaão. Música no Sinai, música agora, de novo. Alimentação, e ele agora emprega os mesmos fatores que empregou há 3.000 anos atrás. Por meio de amizades mundanas, pelos encantos da beleza, pela procura de prazeres, folguedos, festins ou bebidas, tenta ele a violação do 7º mandamento, adultério. Então eu vou recomendar para vocês lerem um capítulo do livro Testemunhos sobre Conduta Sexual, Divórcio e Adultério, um capítulo que fala sobre a licenciosidade, o pecado da licenciosidade. E ela vai tratar da apostasia aí em Baal-Peor, às margens do Canaã, que o povo nos últimos dias literalmente vai se prostituir com mulheres. Satanás vai introduzir literalmente, não só tipologicamente, irmãos, mulheres como igrejas, mas Satanás vai trazer. Ellen White chama lá, pejorativamente, mulherzinhas sedutoras. Nós estamos vendo no nosso meio homens proeminentes caindo para o adultério, um após outro, com mulheres. Quem não enxergar que a tipologia bíblica está se cumprindo na igreja adventista, está cego, irmãos. Ou então não põe a mão na Bíblia para ler. Não tem lido o Espírito de Profecia. Pelo menos, por misericórdia de Deus, a série O Grande Conflito. Os 5 livros que acompanham a leitura da Bíblia. Tem aí da igreja oficial, um aplicativo chamado Bíblia Plan, que você lê a Bíblia, um ano bíblico, junto com, está em tempo ainda, está no início do ano, junto com o Espírito de Profecia. Você vai ter que tomar 1 hora ou 2 horas por dia para fazer. Estou fazendo pela 2ª vez. Muito bom. Procura de prazeres, folguedos, festim, bebidas. Bebida é o vinho de Babilônia. Foi essa... Eu estou terminando, tá, irmãos? Nós vamos parar no slide aqui 30 e depois a gente continua. Foi associando-se com os idólatras e unindo-se às suas festas que os hebreus foram levados a transgredir a lei de Deus e trazer seu juízo sobre a nação. Assim agora é. De novo, ó. Ele agora... Aqui, ó. Ele agora emprega os mesmos fatores. Estão vendo aí? Eu destaquei. E aqui ela diz, assim agora é, levando os seguidores de Cristo a associar-se com os ímpios e unir-se às suas diversões, que Satanás é mais bem sucedido, ao induzi-los ao pecado. Saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo. Por favor, irmãos, não toquem em nada imundo. Esse estilo musical é imundo, foi criado pelo rei Nabucodonosor, é Babilônia que está introduzindo isso.
para conseguir fazer o ecumenismo. Nós vamos ver aqui. Deus requer hoje de seu povo. Ela está falando isso lá no contexto de Sitim, quando o povo estava para entrar. O nosso presidente, quando fez o sermão de posse dele, ele fez as margens do Jordão, usou as mesmas palavras. Hoje, esse seu povo, Deus requer hoje de seu povo uma distinção tão grande do mundo, nos costumes, hábitos e princípios. Isso vai envolver alimentação, reforma do vestuário, que é a modéstia cristã, educação, reforma na educação, vai envolver reforma de ambiente, onde o povo de Deus deve morar, como exigia de Israel antigamente. Da mesma forma, não muda, Deus não varia. Hebreus garante isso. Se fielmente seguirem os ensinos de sua palavra, existirá essa distinção. Mas hoje nossa igreja não tem essa distinção. Nosso culto é idêntico ao culto dos batistas. Eu relatei aqui que eu passei no centro da minha igreja, na igreja principal lá católica, na catedral. Eles estavam tocando músicas que são tocadas em nossos JAs, em nossos cultos. Não poderá ser de outra maneira, terá que haver uma distinção. Então verão a distinção entre o santo e o profano. As advertências feitas aos hebreus contra o identificarem-se com os gentios, ter a mesma identidade, o mesmo tipo de roupa, o mesmo tipo de música, o mesmo tipo de alimentação, frequenta o mesmo ambiente, estão absorvidos com jogos, futebol, comentando as coisas do gentio, não eram mais diretas ou explícitas do que as que vedam aos cristãos adaptar-se ao espírito e costumes dos ímpios. A adaptação é colocar letra santa em estilo profano, um ritmo de música de samba, pagode, rock soft, as moças cantando, Senhor Jesus, como se estivesse sussurrando no ouvido. Os homens entendem o que eu estou falando, como se estivesse tendo um orgasmo. Irmãos, adaptar o espírito e costume dos ímpios, a maneira que eles cantam, o estilo visual urbano chique, o ambiente de música, de luzes, de fumaça, os programinhas, os estilos, só colocando letra da Bíblia. Estão fazendo uma obra para Jesus, estão tornando a igreja mais atrativa para os jovens. Cristo nos fala, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E João completa aí, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Deixa eu explicar para os irmãos. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. O mundo lá é uma outra palavra em grego. É pessoas, a humanidade. O mundo aqui, em João, e aqui quando Jesus fala não ameis o mundo, nem o que há no mundo, é cultura, século. É a mesma palavra que Paulo usa em Romanos 12, verso 2. No verso 1 ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Não fiquem com a mesma forma da cultura. A palavra aqui, lá em Romanos 12, 2, aqui em João, e quando Jesus fala, é cultura. Não é pessoas. Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas. Nós podemos amar as pessoas, devemos amar as pessoas que estão no mundo. Apesar de ter que manter uma distinção, uma separação. Entende? Mas não amem o mundo. Então, irmãos, esse amor do mundo tem feito com que ministros, líderes, anciãos, pela liderança que está entrando a coisa, dentro da igreja, os modos e costumes dos gentios estão vindo, né? E se fala em piedade. Irmão, para com esse negócio de joia, de roupa de decote, deixa a saia das irmãs, tem amor pelas pessoas, eles estão sendo convertidos, e nós vamos ver amanhã, em testemunho para ministros e obreiros evangélicos, um apelo muito forte e uma advertência sobre esse falso método de evangelizar, sobre esses costumes errados. A serva do Senhor vai aí na veia, e nós vamos cortar fundo amanhã, irmãos, se preparem, orem, porque é um tema delicado, né? Porque estremece, alguns sucumbem na fé, alguns estão se escandalizando e deixando a igreja, e não é esse o objetivo aqui, é fortalecer a fé dos irmãos. Essas coisas aconteceram com eles. Ellen White o tempo está dizendo, vai se repetir hoje como aconteceu, é o mesmo método, é para a gente permanecer firme, irmãos, é para a gente criar raízes na palavra de Deus, e não sermos enganados pelo erro. Deus abençoe os irmãos,
nesta manhã. Amanhã a gente segue com esse tema aí. Amém. Eclesiastes 10:2 fala: o coração do sábio se inclina para o bem e o direito, mas o coração insensato para o mal e o injusto. Nós possamos ter um coração sábio, buscar de Deus discernimento, né, para os nossos tempos que estamos vivendo. A palavra de Deus fala que o inimigo vai enganar, se possível, até os escolhidos. Então, nós precisamos segurar realmente, como o Marcelo disse na palavra. E uma coisa que o Marcelo disse um tempo atrás é: nós devemos, para conhecer o falso, devemos conhecer o verdadeiro. Focar no que é verdadeiro, puro, justo e santo, e vamos trilhar esse caminho, é bem estreito, né? Que Deus seja louvado, Deus te abençoe, Marcelo. Obrigado por essa mensagem. Amanhã teremos mais. Vamos ficar em espírito de oração. São temas relevantes, poderosos, que o Espírito Santo possa diluir isso para nós, na nossa mente, aquilo que nós não entendemos. E tira de nós, tira de mim, né? A começar de mim, espírito de rebeldia, de rebelião, mas que nos dê um espírito de comunhão, de humildade, de amor, de compreensão, caridade e firmeza na palavra, né? Nós vamos encerrar esse primeiro bloco com uma oração, e a irmã Nícia vai fazer a oração cantada. Quem gostaria de orar, pode levantar a mãozinha, por favor. Um voluntário, uma voluntária aí para fazer oração. Quem gostaria? Vamos falar com o Papai do Céu, povo. Alguém gostaria? Esse é o momento mais lindo quando a gente fala com o Pai Eterno. Todos na Eu oro reflexão. enquanto, irmão. Se não tiver alguém, pode? Você já vai fazer a oração cantada, querido? Temos Ah, tá. 22 pessoas aqui. Eu vou, tá. Quem gostaria? Aurelice, Cristine, obrigada, querido. A Cristine vai fazer a oração falada e a irmã Nícia a oração cantada. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui, meu Deus, mais uma vez nessa manhã, reunidos em Teu nome. Agradecemos ao Senhor por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedeu, por acordarmos, meu Deus, para ouvir a Tua voz. Quantas pessoas hoje não acordaram, meu Pai? E quantas pessoas, meu Deus, estão tão envolvidas com as coisas deste mundo, estão dormindo tarde, estão que não conseguem acordar de madrugada para ouvir mensagens tão maravilhosas, meu Pai. Obrigado pelos mensageiros que o Senhor tem mandado aqui nessa sala, obrigado pela vida do irmão Marcelo, que tem nos trazido tanta luz acerca da adoração verdadeira, meu Pai. Nós clamamos ao Senhor, meu Deus, que nos instrua, Senhor, nos ensina como servir ao Senhor, como agradar ao Senhor, como adorar ao Senhor verdadeiramente, meu Pai. Que nós não sejamos enganados pelos ardis de Satanás, pelas ilusões que ele tem colocado no meio do teu povo, meu Deus, pelas mentiras. São tantos enganos que Satanás tem colocado no meio do nosso povo, meu Pai. Tem misericórdia, Senhor. Ajuda nossos irmãos que estão dormindo, Senhor, que estão com os olhos fechados, que estão ouvindo essas ilusões na mente, que estão se entregando ao engano do inimigo, meu Pai. Que o Senhor nos dê, meu Deus, forças, nos dê intrepidez, nos dê sabedoria para alertar os nossos queridos irmãos acerca do que tem acontecido, meu Pai. Nós que estamos aqui buscando na sala de consagração, a nossa consagração diária, não somos melhor que ninguém, meu Pai, mas que o Senhor possa nos ajudar a cada dia, limpar a nossa mente mais e mais, para que nós possamos continuar compreendendo as tuas mensagens. Que teu povo, meu Deus, venha despertar, meu Pai. Que os teus filhos venham acordar do sono espiritual em que estão, meu Deus, para que possam enxergar também essas verdades, meu Deus, como nós temos enxergado aqui. A gente às vezes compartilha muitas vezes os links, mas
Muito poucas pessoas têm vindo beber desta água que estamos bebendo aqui. Muito pouco vem sentar na banquinha da escolinha do Senhor Jesus. Mas nós clamamos ao Senhor, meu Deus, que tenha misericórdia deles. Eu sei que a tua misericórdia, meu Pai, não vai durar infinitamente, mas que o Senhor, meu Deus, desperta o teu povo, que o Espírito Santo do Senhor venha convencê-los, meu Deus, do pecado, da justiça e do juízo, e venham despertar, venha sacudi-los, meu Pai, para que eles possam levantar, e que nós sejamos atalais do Senhor, meu Deus, a levar a mensagem de salvação a nosso povo e o povo que está aí no mundo, meu Deus, perecendo por falta de conhecimento. Eu entrego todos aqui nessa sala em tuas mãos, entrego a vida do irmão Marcelo, continue abençoando ele e sua família, meu Pai. Todos sejam cobertos pelo teu sangue, que nós sejamos, continuamos firmes nos teus caminhos. É o que eu te peço e agradeço em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Santo, Santo, Pai bondoso, Santo, Santo, Deus poderoso, entregamos nossos corações a Ti em devoção. Pai bondoso, Te adoramos. Santo, Santo, Cristo amado, pela cruz nós somos redimidos. Elevamos nossas mentes em constante adoração. Cristo amado, te adoramos. Santo, Santo, Santo Espírito, enche de poder as nossas vidas. Suplicamos tua graça, teu auxílio e direção. Santo Espírito, te adoramos. Amém. 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 Deus seja louvado. Obrigada, Maria, Cristina. Deus seja tremendamente louvado. Nós vamos agora partir para as considerações. Gostaria de ver as mãozinhas. Irmã Marleide, por favor, querida. Bom dia, queridos. Bom Eu vou dia. só contar um breve testemunho meu particular, né? Mas que me lembrou muito quando o irmão Marcelo falou sobre a mini saia. E eu lembro que quando eu me casei, eu passei por umas experiências por eu ter me casado, né, com um julgo desigual, acabei muitas vezes entrando nesse terreno aí de ser levada por vãs filosofias, né? E eu lembro que eu voltei ao primeiro amor, louvado seja Deus. E eu tive um sonho uma noite que me foi muito real. E esse sonho me motivou a buscar a santificação, porque eu lembro que na minha infância, quando eu tinha uns 12 anos, eu gostava muito de participar dos desfiles da escola, desfiles cívicos. E eu não gostava de participar com uniforme comum, e minha mãe sempre fazia para mim um uniforme especial. Geralmente era saia branca, com meias brancas. E eu lembro que minha mãe adventista, né, desde cedo, ela sempre manteve os costumes, tradição, e ela fazia para nós, para mim, para minhas irmãs, as saias e compridinha, né? Um pouquinho assim, quase chegando no joelho. E eu tinha vergonha, então eu colocava saia e quando chegava assim, quase chegando na escola, eu dobrava a saia para ficar mais curta. Eu falo isso com vergonha, né? Hoje eu falo com vergonha, no incentivo, mas Deus é misericordioso. E passados anos, quando eu me casei,
foi que eu voltei ao primeiro amor, que eu tive esse sonho de que eu chegava num lugar muito lindo, era assim um lugar fechado, mas eu podia ver pela janelinha que lá dentro tinha músicas lindas, músicas cristãs. Eu lembro que eu, no sonho, quando eu acordei, eu fui imediatamente anotar o nome do hino que estavam cantando naquela celebração. E a igreja estava toda, o lugar, né? Eu via que era um lugar bastante amplo e que estava toda enfeitada com lírios brancos, uma coisa linda de se ver. E naquele instante, o anjo falava para mim assim: você não vai entrar no céu, porque você está com essa mini saia. E eu lembrei que a mini saia que eu estava no sonho era a mesma que eu dobrava quando, né, minha mãe fazia e eu dobrava, uma saia branca. Então, eu chorava muito e dizia: eu não quero perder o céu, eu não quero perder o céu. E eu acordei com isso tão nítido na minha alma, que daquele tempo para cá, eu, assim, a minha vida para Deus tem sido por amor mesmo, de verdade. E o irmão me lembrou, e eu lembro, e eu, assim, penso que como Deus é misericordioso, como Ele me ama, como Ele quer me ver no céu. E eu não quero perder o céu. Irmãos, que Deus nos abençoe, que essas mensagens possam calar profundamente em nossos corações, que possamos nos apegar a Cristo, porque senão nós vamos nos perder. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém, Marlete. Obrigada por seu testemunho. O céu todo interessado, né? Deus usa sonhos. A Bíblia fala que até as pedras podem falar. E Ele fala no nosso coração. Nós estamos em tão boas circunstâncias ouvindo as verdades, né? Possamos tomar posse dessas verdades. Nosso tempo já está avançado. Alguém mais gostaria de dizer? Irmão Marcelo, gostaria de falar mais alguma coisa? Não, tranquilo, a gente só amanhã Amanhã tem nós mais, vamos, né? nós vamos seguir nesse tema aí, mantendo esse pensamento, e Amém. nós vamos ver a advertência do livro Testemunho para Ministros e Obreiros Evangélicos, apelo e advertência. Seria interessante os irmãos não perderem, porque vai falar agora claramente, ela vai contextualizar, ela vai contemporizar, trazer para o contemporâneo, para os nossos dias, né? Nós não estamos falando sobre música contemporânea cristã, que é a música cristã com os estilos contemporâneos. Então, nós vamos, através do livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, nós vamos contemporizar. Não sei se eu estou aqui fazendo um neologismo, criando aqui mas nós vamos contemporizar, nós vamos trazer para o contemporâneo de forma prática, como é que essas coisas têm sido feitas, né? Como que o inimigo, como que essa história lá no Vale de Sitim, como que essa maneira amiga de lidar com as igrejas evangélicas estão trazendo esses programas para o nosso meio. Sim, sim. Vamos aguardar a mensagem do Espírito Santo. O Espírito Santo já vai começar a falar aos nossos corações, vai continuar falando, né? Nós, da sala da consagração, agradecemos a presença de todos vocês, do Roberto, da Alvina, da Terezinha, Rosângela, Marleide, Manice, Cristine, Miriam, Júnia, Thelma, Yasmine, Rose, Dalvani, Miriam Silva, Maria Barreto, Valmir, Jandira, Edna, Heloísa, Ana Maria, a vossa serva aqui, irmão Marcelo também. Nós todos somos gratos pela presença de cada um. Nós temos pessoas de outras denominações aqui no meio de nós. Nós estamos muito felizes com a presença de vocês. Que Deus abençoe. Que o Espírito Santo continue falando no seu e no meu e no nosso coração. Que as pessoas possam ver Cristo em nós. Possamos subir, nós todos juntos, estarmos de pé naquele grande dia, dizendo: Senhor, esse é o nosso Deus a quem nós aguardávamos.
E como a Heloísa sempre fala que a repetição, quando Deus repete, é porque Ele quer que nós possamos aprender, gente. Eu sou toda a área da educação e a educação é parte do princípio que é a repetição que leva ao aprendizado. Se hoje eu não entendi, continuo mergulhando no mesmo assunto até eu aprender. E assim a palavra de Deus, que renova cada manhã, assim como a misericórdia de Deus também se renova cada manhã. Eu queria Pois terminar, não. eu queria terminar com uma palavrinha. A irmã me passou uma informação. Nós temos irmãos aí evangélicos no grupo, e foi bom a irmã ter dado essa informação. Eu queria falar alguma coisa para os irmãos que são de outras denominações. Tanto o texto bíblico, é claro, muitos testemunhos da Bíblia, por exemplo, Naamã, o general da Síria, nós temos aí a mulher Cirofenícia, são muitos exemplos. Ellen White, ela tem uma profecia, a Bíblia tem essa profecia em Apocalipse 18, né? Jesus falou que nós vamos ser um só rebanho com um só pastor, que é Jesus, que não são homens. E nós amanhã vamos ver a contrafação disso, um chamado para a união de todas as igrejas, para a união de todas as religiões, né? Porque a palavra de hoje foi muito dura, né? Se nós temos irmãos evangélicos aí, né? Dessa tipologia da Bíblia, eu quero que os irmãos não percam amanhã, os irmãos que são de outras denominações, porque nós vamos ver qual é a estratégia que o inimigo está fazendo através da grande meretriz, do filho da perdição, do homem da iniquidade, né, que nós identificamos, os protestantes de verdade. A reforma protestante toda identificou como papado. Paulo já identificou como Império Romano na época dele, né? E Roma está prevalecendo até hoje. Quero que os irmãos não percam amanhã, porque nós vamos falar alguns textos aqui e vamos mostrar algumas notícias do mundo, como que Roma está trabalhando para destruir o protestantismo. E ela também tem a contrafação, chama-se Together, ecumenismo. Eles não vão falar em ecumenismo, porque está na profecia do livro Grande Conflito. Eles vão falar com outro nome, Together, todos juntos. Né? Inclusive o judaísmo, o islamismo, o budismo, o confucionismo, o taoísmo, todas as religiões debaixo da liderança do papado. Então, irmãos, é interessante os irmãos virem amanhã. Ellen White diz que a maior parte do povo de Deus não está na igreja adventista, está nas demais denominações. Nós não pregamos aqui, irmãos, que a salvação só vem pela igreja adventista. Porque antes da igreja adventista existir, antes das igrejas protestantes existirem, Deus já praticava a salvação mesmo no período escuro de 1260 anos de hegemonia papal, que só tinha a igreja católica. Deus separava o seu povo do deserto, Deus dava um jeito de preservar a verdade, né? Então, inclusive, Ellen White fala que dessa maioria que está lá fora, a grande maioria são católicos, né? Então, nós não estamos aqui pregando um exclusivismo, filhos de Abraão, nós é que somos. Mas Deus, em toda a história da humanidade, teve um povo distinto que preservou, e teve um povo lá fora, como nós temos o testemunho, vários testemunhos da Bíblia, que Jesus censurou. No caso da mulher Felícia, se eu encontrasse fé assim em Israel, porque Israel tinha mais luz, né? Ele deixou claro para a mulher no tanque no tanque lá em Samaria, a salvação vem pelos judeus, mas ele não deixou de cortar na carne, ele não deixou de advertir. Então eu peço aos irmãos que viram essa parte hoje, venham amanhã para entender o que está acontecendo no mundo evangélico, como a contra-reforma protestante, que começou lá desde o princípio, né? A reforma protestante é muito anterior a Lutero, mas Lutero foi o marco inicial, né? 1517, 31 de outubro, como que a Igreja Católica agora, em 31 de outubro de 2017, comemorou a derrota do protestantismo. Então, Deus em Apocalipse 18 vai ter um chamado para o povo dele ser um só rebanho e um só pastor, mas não a contrafação que está sendo feita. Nós vamos ver a contrafação. Irmãos, olha, se eu falar para vocês agora que está tendo no Brasil
um derrame muito grande de notas falsas de R$ 15. Vocês estão sabendo disso? Os irmãos estão sabendo do derrame que está tendo de nota falsa de R$ 15? Não estou sabendo, não. Ninguém deu risada. Estou achando estranho. Toda vez que eu falo isso, as pessoas dão risada. Eu estou Acho rindo. engraçado. É porque existe nota falsa de R$ 15, irmãos? Claro que Não, dá, brincadeira, né? Não, Mas e se alguém criar uma nota falsa de R$ 15? Alguém vai É pegar? capaz é capaz que alguém vai acreditar, muitos. Mas olha, irmãos. muito difícil. Irmãos, olha bem. Não existe a verdadeira. Se você fizer uma nota falsa de 20, uma nota falsa de 50, pode ser que alguém pegue. Mas uma nota falsa de 15, a pessoa vai falar, vou pegar aqui por brincadeira, mas isso aqui não vale nada. Irmãos, a existência do falso profeta pressupõe o verdadeiro. Se nos últimos dias viria um falso profeta, haverá o verdadeiro dom profético, que foi o que foi dado a José, foi o que foi dado a Daniel, e o que foi dado à Igreja Adventista do sétimo dia. E o que acontece? Não porque sejam melhores, mas para cumprir um propósito. Então, nos últimos dias, vai haver contrafação do derramamento do Espírito Santo, mas temos que buscar o verdadeiro derramamento do Espírito Santo, que é o que estamos buscando aqui de madrugada. E através da palavra, o Espírito é o azeite que faz a lâmpada ficar acesa, mas o azeite sozinho não tem luz. A lâmpada, que é a palavra de Deus, Salmo 119, 105, lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, que na cartinha de Pedro, Pedro diz, a palavra profética é como uma lâmpada a iluminar em tempo escuro. E nós estamos vendo tempos escuros na cristandade. Então, a palavra profética, lá em Provérbios 29, verso 18, está escrito, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei prosperará. Vai lá na Bíblia, olha, 2 Crônicas 20, 20, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Amós 3, verso 7, o Senhor vosso Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Irmãos evangélicos, irmãozinhos em Cristo, de outras denominações, Deus tem um dom profético nesses últimos dias, na pessoa de Ellen White. Nós não nos baseamos no Espírito de Profecia, baseamos na Bíblia. Nós estamos citando Bíblia aqui o tempo todo, só estamos mostrando que ela se fundamentava na Bíblia. Mas o mundo cristão, assim como os judeus, que era o povo de Deus, que tinha a palavra de Deus, matou o legislador, dizendo que amava a lei de Deus. Eles guardavam o sábado, eles tinham cuidado com tudo, mas na verdade não guardavam. Jesus diz lá: você tira um boi lá, solta para mamar, né? Quando Jesus censura, não censura pelo legalismo. Isso é muito usado até na igreja adventista. Jesus censurou o legalismo dos fariseus. Não, Jesus censurou a hipocrisia. Eles queriam parecer que guardavam a lei, mas não guardavam, guardavam as coisas exteriores. Jesus falou, os princípios fundamentais da misericórdia, do amor, vocês negam. Façam essas coisas e não omitam as outras. Ou seja, Jesus não estava censurando de dar o dízimo do coentro, da hortelã, de ser meticuloso em guardar a lei. Ele falou, façam essas coisas, mas não omitam as outras. Jesus estava censurando a hipocrisia. E esse texto é muitas vezes usado até na igreja adventista, para dizer que Jesus censura o legalismo. Legal é bom, legalismo é ruim. Perfeito é bom, perfeccionismo é ruim. É assim que Satanás está trabalhando, irmãos. Então, irmãos queridos, não deixem de vir amanhã para vocês não saírem com uma impressão errada hoje daqui, tá bom? Nós amamos vocês. Fiquem com Deus. Desculpa tomar um tempo a mais aí. Amém. É isso aí. Deus vem salvar um povo. Isso- Salvou o mundo todo, né? Que possamos, quem dera, se o mundo todo aceitasse essa bênção. Mas nós estamos aqui para levar a verdade, exatamente. Conhecer a verdade vai nos libertar de todo mal. Quem gostaria de fazer a oração final? Levanta a mãozinha. Depois vai ser partilhado o hino final também. Quem gostaria de fazer a oração? Ninguém? Vamos orar, gente? Irmã Terezinha, poderia fazer?
Sim, posso fazer. Obrigada, irmã Terezinha. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor, meu Deus, esses momentos preciosos que passamos nessa sala, aprendendo, meditando, Pai, em mensagens tão profundas, tão tocantes, tão maravilhosas. Muito obrigada. Quero clamar ao Senhor por cada lar representado aqui nessa sala, cada pessoa que esteve, aqueles que já saíram, mas eu rogo, Senhor, que nos abençoe, Pai, que derrama sobre nós a ação do Espírito. Abençoa de uma forma especial o teu servo, irmão Marcelo, Pai. Toma ele em tuas mãos e continua, Pai, usando poderosamente, por misericórdia. Ajuda cada um de nós, Pai, a vivermos essa luz, andarmos nessa luz. É muito sério, Pai, a nossa caminhada nessa terra. Precisamos viver toda a luz que nós temos. Eu rogo, Senhor, o teu Espírito Santo, para que nós possamos aprender, mas colocar em prática tudo que nós estamos aprendendo, cada dia as advertências, os conselhos, Pai, as orientações, nos ajuda a obedecer. Nós rogamos por essas bênçãos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Até amanhã, pessoal. Deus abençoe a todos. Até amanhã, Marcelo. Deus te abençoe. Até amanhã, irmãos. Tchau, tchau. Até amanhã, pessoal. Até amanhã.